justamente essa decisão anunciada lá na Casa Branca. Principal repercussão que a gente pode ter aqui no Brasil, Jason. Obrigada pela participação, boa tarde para você. Oi, Jason, seja bem-vindo aqui ao nosso jornal. Oi, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. A situação não está boa mesmo. Eu acho que o governo americano, ao ele anunciar uma medida drástica como essa, óbvio, era quase que impossível que ela não fosse anunciada com o tempo. Afinal, eles estão tentando cortar todas as linhas de financiamento da Rússia, inclusive as vias comerciais, mas fazer isso antes de fazer com alguma opção crível, ou seja, alguma coisa que seja uma opção para substituir este petróleo, é muito difícil. E foi mais ou menos o que o governo americano fez agora. E, incrivelmente, esse foi o governo Biden que acabou se tornando um dos maiores responsáveis pelo que está acontecendo agora com o petróleo antes da crise. Os Estados Unidos conseguiram a independência do petróleo através de um negócio chamado fracking, que era a retirada, a extração de petróleo através de pressão de líquidos em algumas regiões dos Estados Unidos, tirava o que se chamava de óleo de xisto, shale oil, e por acaso acabou transformando os Estados Unidos durante um período muito longo em praticamente independente do petróleo, e inclusive também levando o preço do petróleo global muito para baixo. Por questões de demandas ambientais e por algumas discussões entre os próprios democratas, foi cortado as linhas de financiamento e de incentivo para esse tipo de óleo nos Estados Unidos, que vinha vindo muito bem, mas ele é um óleo que ele tem um custo muito elevado de extração, um custo muito elevado de transporte, também tem um custo muito elevado de logística, mas aos valores que eles estão atualmente, eles valeriam muito a pena. Ou seja, os Estados Unidos meio que dão um tiro no pé agora, os custos vão se elevar de maneira absurda, o Brasil talvez ainda não repasse isso, até por uma questão eleitoral que deve acontecer agora. Ou seja, a situação é muito difícil. Acho que uma das piores coisas, que esse risco de liquidez que nós estamos passando com commodities, é um dos piores infernos possíveis para algumas commodities. Vai ter muita gente quebrando, e muito em breve. Você disse que essa sanção foi um tiro no pé, Jason? É isso? Que os Estados Unidos não deveriam aplicar essa sanção nesse momento para a Rússia? Eles não deveriam aplicar essa sanção sem antes ter uma opção. Seja um acordo direto com o Irã, seja um acordo incrivelmente com a Venezuela, ou mesmo reincentivar o consumo e a extração de óleo de xisto nos Estados Unidos. Foi mais ou menos o que a Alemanha fez por um período muito longo ao desativar suas usinas nucleares, sem antes haverem opções críveis de substituição das usinas nucleares. Eles fizeram isso em nome do meio ambiente e, por fim, acabaram sofrendo exatamente pela necessidade de usinas térmicas, que poluem muito mais do que usinas nucleares. Isso eu estou citando como um exemplo do que os Estados Unidos estão fazendo, ou seja, uma situação semelhante, num contexto diferente, óbvio, mas o exemplo que nós temos agora é que a Alemanha está totalmente dependente do óleo da Rússia e do gás da Rússia, tanto que as sanções não se estenderam ao gás russo. A Inglaterra, o Reino Unido fez a mesma coisa, não estendeu ao gás russo, dentro de um cenário em que você não tem alternativa. A OPEP, do lado dela, diz que quando o petróleo foi a 30, ou chegou até contratos negativos de petróleo, ninguém fez nada para ajudar, e não é papel dela, não tem papel social nenhum. Ela é uma empresa como qualquer outra, um grupamento de empresas como qualquer outro, e, obviamente, a perspectiva delas é pelo lucro. Agora, Jason, há uma preocupação do nosso ouvinte aqui, que já está te mandando pergunta, inclusive, em relação ao preço do combustível no Brasil, né? Porque a política de preços da Petrobras traz a movimentação do mercado internacional aqui para dentro do Brasil. E o preço do barril de petróleo disparou, chegou a bater em $130 ontem, mas caiu ao longo do dia com a negociação. Agora está se mantendo num ritmo muito próximo de 130 e há uma possibilidade, uma avaliação, na verdade, de alguns economistas nos Estados Unidos, inclusive, que o barril de petróleo pode dobrar de preço ainda. Então já saiu de menos de 100, foi para $128 agora e pode chegar a 300. Isso acontecendo, o que acontece com a gente aqui no Brasil? A gente está falando de uma possibilidade de um aumento. Até onde dá para a Petrobras segurar assim, um reajuste? Qual pode ser o tamanho da repercussão aqui dentro para a gente? Eu acho que segurar o reajuste será um movimento, primeiramente político, porque são de ano de eleição. Dificilmente, nesse momento, o governo vai tentar deixar passar o repasse completamente. Ao mesmo tempo, há uma óptica que nós precisamos trazer em relação também a esse aumento. Nós estamos num momento de efetiva volatilidade e incerteza.
parte do que está sendo colocado no preço dessas commodities é incerteza, ou seja, não é preço, ou seja, volatilidade é um cenário de incerteza. Embutir isso e jogar diretamente para o consumidor também não é justo. Ou seja, o que a Petrobras pode fazer é aguardar até que haja uma definição de cenário para sim tomar uma decisão em relação aos preços. Se o cenário for de preços em alta, infelizmente fazer o repasse. Se o cenário for de preços mais controlados, obviamente fica na sua estabilidade, digamos assim. A Rússia, ela é responsável por mais ou menos 7% do fornecimento de todo o petróleo do mundo, né? É uma parcela bastante significativa. Existe a possibilidade de substituição? Existem outros países com capacidade de abastecerem o restante do mundo se essa proibição da compra do petróleo russo perdurar por algum tempo? Não os países sem sanção. Os países que estão sem sanção atualmente, que são os da OPEP, eles não têm interesse em aumentar a produção. Para eles é lucrativo. O que poderia se trazer nesse cenário é a entrada de algum player que esteja com sanção, como Irã e Venezuela. Entendi. Somente esses players poderiam fazer, e como eu já citei anteriormente, um movimento que viesse por parte do óleo de xisto nos Estados Unidos. Uma reativação, um incentivo, inclusive um financiamento por parte do governo, de maneira acelerada dessa questão do óleo de xisto. Então, na prática isso dá para ser executado? Você tira a sanção e automaticamente começa a importar, e esses países sancionados, não mais sancionados, começam a exportar de forma viável? Dá para pôr em funcionamento isso com uma certa velocidade? Sim, porque parte desses países tem estoques, vendem no mercado negro, e há interesse, obviamente, de que haja um fluxo de capital para esses países, que seja um fluxo de capital legal. As sanções não fazem bem ao Irã, não fazem bem à Venezuela. A Venezuela está literalmente quebrada. O Irã não. O Irã é um país que tem uma qualidade educacional, uma qualidade de sociedade um pouco melhor do que efetivamente a sociedade na Venezuela, mas são países que vão se beneficiar se isso acontecer. Mas essa é a alternativa, digamos agora. O Irã já está em negociações nucleares com alguns países, com a França, com os Estados Unidos, e se conseguir fechar alguma negociação nesse sentido, a tendência seria de que a ausência dessas sanções poderia ser muito benéfica para a oferta global. Agora, Jason, falando do restante do mercado financeiro, as oscilações são muito grandes hoje, né? O dia todo com a expectativa da fala do Biden, e agora que a fala está executada, está confirmado de fato que os Estados Unidos não vão mais comprar nem gás e nem petróleo russos. Bovespa segue em queda, não tão significativa, mas o dólar está subindo. Mercado internacional, as principais bolsas também estão caindo. Qual que você acredita que deve ser a tendência para os próximos dias, pensando no investidor estrangeiro? A única certeza que nós temos no momento é incerteza. É a única coisa que eu posso dizer. Nós estamos num cenário de guerra, não tem que fazer previsão absolutamente nenhuma. Nós não sabemos se o Putin vai gerar um recrudescimento dessa crise, se ele vai piorar os ataques militares, se de repente vai se aceitar uma trégua. O nível de previsibilidade é literalmente zero. Então, é aguardar a volatilidade. Tanto que os mercados ontem tiveram um dia muito ruim, abriram com um dia muito bom, ou seja, não dá para garantir nenhum movimento, nenhuma perspectiva. A Venezuela ela tem uma parceria muito estreita com a Rússia, né? Como que será que os venezuelanos entrariam em acordo com os russos para passar a exportar petróleo para os Estados Unidos e outras partes do mundo? Pode ser um impedimento, na sua opinião, essa proximidade da Venezuela com a Rússia ou não? Ou a Venezuela, nesse momento, precisa lucrar e entende que, se a sanção for retirada, que será positiva para ela? Eu acho que vai aquele tema americano muito bem conhecido. É o dinheiro que fala. Certo. Então, vai falar primariamente o dinheiro, depois vem a ideologia. Por enquanto, para eles, nesse momento, é muito mais importante. Eles têm um fluxo de capital mais intenso do que eles têm e tentar evitar quebrar. E há uma capacidade considerável a ponto de resolver esse problema ou amenizar o problema na maior parte dele? Olha, o Irã e a Venezuela juntos têm as maiores reservas globais de petróleo. A Venezuela está em cima de uma das maiores reservas globais disparado, e o Irã também. Ou seja, esses dois países, há um interesse até por parte de membros da OPEP que esses dois países não entrem no grupamento. Existem até lobbies para que esses países não entrem, e eles são lobbies políticos.
E muito provavelmente já deve ter tido, talvez, um acordo, umas conversas iniciais entre Estados Unidos, Venezuela e Irã, antes de tomar essa decisão que os Estados Unidos tomaram de impedir a importação russa. Ô Jason, rapidamente, só para finalizar com você aqui, eu sei que seu tempo está apertado aí, o que é que a Rússia pode fazer nesse momento com o petróleo que não será mais exportado? Uma opção seria a China? A China sempre vai ser uma opção. E acredito que também o mercado negro, que já disseram que foi tentado vender o petróleo, chegaram naquele momento, chegou a $15 de desconto nos mercados internacionais. Entendido. Jason Vieira, economista, mais uma vez uma entrevista esclarecedora e importante nesse momento. Muito obrigado mesmo por nos atender, viu, Jason? Obrigada. Obrigado, até uma próxima. Um grande abraço, até breve. Valeu, Jason. Fala de maneira muito clara, isso é ótimo para o nosso ouvinte. E a gente vai sair de um discurso importante para outro. Volodymyr Zelensky conversa com o parlamento britânico